No ano passado, apresentei no canal um vídeo relembrando clubes que foram campeões estaduais, mas que decaíram e sumiram do mapa. Atendendo a pedidos e também sugestões, no vídeo de hoje chega a parte 2, com mais 10 casos pelo país. De norte a sul, clubes que venceram seus estaduais, mas que sumiram do mapa, de maneiras e em épocas diferentes. Deixe seu like e se inscreva no canal, se for novo ou nova por aqui. Vamos começar no sul do país, falando do Grêmio Atlético Farroupilha, do Rio Grande do Sul. Nos anos 30, foi um dos vários clubes do interior gaúcho que chegaram ao título estadual, mais precisamente em 1935 e com outro nome. Chamado de Grêmio Atlético Nono Regimento, o clube estreou em uma fase regional. Vencendo os 2 jogos contra o Sport Clube São Paulo, avançou de fase. Fica o adendo de que não consegui confirmar se esse São Paulo é o mesmo dos dias de hoje. Na semifinal, em jogo único, o Novo Hamburgo ficou para trás, com vitória do Regimento por 3-2. Na decisão, 3 jogos foram necessários, diante do Grêmio. Com derrota na ida e vitórias na volta e no desempate, o Regimento ficou com a taça. 71 anos depois, já com o atual nome, o Farroupilha disputou a elite do Gauchão pela última vez. Na primeira fase, em um grupo de 6 clubes, foi quarto colocado, caindo para uma fase anexa. Nessa fase, chamada de Copa Emílio Peronde, o Farroupilha esteve no grupo B. Fazendo campanha ruim, terminou na lanterna e rebaixado, nunca mais voltando à primeira divisão. No ano passado, o Farroupilha esteve na esvaziada terceira divisão, afetada pela tragédia das chuvas. O clube até fez boa campanha, mas punido por escalação irregular, terminou eliminado na primeira fase, como lanterna de seu grupo. Em 2025, ainda não se sabe como será a terceirona gaúcha. Ainda no sul, subimos ao Paraná, relembrando do Grêmio Maringá. Com várias fases e diferentes nomes, o Grêmio venceu 3 estaduais, e vamos lembrar o último, em 1977. Na primeira fase, o clube foi apenas 5º colocado de seu grupo, fazendo campanha discreta. Com isso, o Grêmio teve de jogar uma confusa repescagem. A repescagem foi dividida em zonas norte e sul, e o Grêmio Maringá ficou na chave norte. No primeiro turno, o clube foi líder, já garantindo vaga na final da Zona Norte. No segundo turno, a liderança se repetiu, e com isso o Grêmio Maringá pulou a final da Zona, indo direto para a final da repescagem. Em 2 jogos, o clube superou o Rio Branco de Paranaguá, campeão da repescagem sul, e com isso avançou à fase final do estadual. Nessa fase final, novamente os 2 turnos se fizeram presentes. No primeiro, o Grêmio Maringá liderou, garantindo uma passagem para a decisão e se aproximando do título. No segundo turno, o clube podia já ser campeão, mas viu Coritiba liderar, e com isso uma final para valer se fez necessária. Vencendo a ida por 1-0 e arrancando empate na volta, o Grêmio Maringá faturou o tricampeonato paranaense, seu último título até os dias de hoje. Com o passar dos anos, o clube foi entrando em crise e em 98 pediu licenciamento. Em seu lugar surgiu o Grêmio Maringá Limitada, equipe nova, mas que herdou toda a história original. Em 2004, independente do nome, o Grêmio Maringá disputou a elite do Paraná pela última vez. Na primeira fase, a equipe foi lanterna de seu grupo, mas teria uma segunda chance, no quadrangular do rebaixamento. No tal quadrangular, o Grêmio não reagiu e acabou rebaixado para a segundona, acabando em penúltimo com 6 pontos, 4 a menos que o Nacional de Rolândia. Com vários fracassos e licenciamentos, o Grêmio Maringá Limitada foi desfiliado da Federação Paranaense em 2020, após não disputar competições naquele ano. Com isso, renasceu o Grêmio de Esportes Maringá em 2022. No retorno, o Grêmio Maringá jogou na terceira divisão e largou com tudo, invicto e líder de seu grupo, com 12 jogos. Na semifinal, encarou o Araucária. Após uma vitória para cada lado, o clube avançou nos pênaltis e subiu para a segunda divisão. Na decisão, já promovido, o Grêmio Maringá bateu o Patriotas, ficando com o título da terceirona. Porém, o regresso à segundona durou pouco. Em 2024, o clube fez uma campanha pavorosa, perdendo todos os jogos. Acabou na lanterna e rebaixado de volta à terceira divisão. Vale lembrar ainda uma história do passado. Em 69, o Grêmio Maringá foi campeão do Torneio dos Campeões da CBD, atual CBF, superando ninguém menos que o Santos na final. O torneio daria vaga na Libertadores de 70, porém a CBD não mandou nenhum clube para a edição por conta da Copa do Mundo. Com isso, o Grêmio Maringá, que podia ter jogado a principal competição do continente, ficou a ver navios. Viajando agora para o Sudeste, vamos a Minas Gerais, relembrando a Siderúrgica de Sabará. O clube é dono de 2 títulos mineiros, conquistados há bastante tempo. O primeiro em um distante 1937.
A Siderúrgica foi líder da primeira fase, vencendo 6 dos 10 jogos. Porém, empatando em pontos com o Vila Nova, teve de fazer uma final para desempatar. Em 3 jogos, a Siderúrgica perdeu o primeiro e venceu os outros 2, ficando assim com o título mineiro de 37. 27 anos depois, em 64, veio o bicampeonato. Em um torneio mais simples, de pontos corridos, a Siderúrgica foi líder, faturando seu segundo título. Em 22 jogos, ótima campanha, com 14 vitórias e apenas uma derrota. No entanto, 2 anos depois, a Siderúrgica se despediu da elite, já afetada por problemas financeiros. Terminando em 11º e penúltimo, a equipe foi rebaixada para a segunda divisão, se licenciando do futebol logo na sequência. Nos anos 90, a Siderúrgica chegou a voltar por 2 vezes, mas sem boas campanhas. Uma delas foi em 97, quando acabou na lanterna e eliminada na terceira divisão, com apenas 5 clubes. A última aparição foi em 2016, também na terceira divisão mineira. Novamente, a Siderúrgica amargou a lanterna e sem vencer nenhum dos 8 jogos. Até o momento da publicação deste vídeo, não há perspectiva de retorno em 2025. Seguindo no Sudeste, é a vez do Espírito Santo, onde temos o Esporte Clube Aracruz. O clube da cidade de mesmo nome tem apenas um título estadual e sumiu rapidamente após ele. No Capixaba de 2012, o Dragão Vermelho foi vice-líder da primeira fase, avançando à semifinal do estadual. Vale destacar que, além do Aracruz, mais 4 equipes que jogaram a Elite naquele ano também sumiram do mapa. Na semifinal, o Aracruz encarou o Vitória e, com 2 empates por 1-1, avançou pela melhor campanha. Na decisão, teve pela frente o Conilon. Após ser derrotado por 2-1 na ida, o Aracruz goleou na volta por 4-1, levando o título capixaba em 2012. Já no ano seguinte, defendendo a conquista, o Aracruz se despediu da Elite. E de maneira inesperada, após liderar a primeira fase com sobras, nadando de braçada. Na semifinal, o Aracruz de novo contou com a melhor campanha. No jogo de ida, perdeu para o Real Noroeste por 2-0, mas devolveu um 4-2 na volta e avançou à decisão. Na grande final, a Desportiva Ferroviária pela frente. Depois de empate na ida, o Aracruz tinha tudo para o bicampeonato, jogando em casa. Porém, saiu derrotado por 2-1 e amargou o vice. Em 2014, o Aracruz acabou desistindo do Campeonato Capixaba, sendo rebaixado e suspenso de competições por 1 ano. Porém, esse licenciamento duraria mais. O Dragão Vermelho só voltou aos gramados em 2018, na segunda divisão do estado. Na primeira fase, contando com o tradicional Rio Branco ao seu lado, foi vice-líder e avançou para a semifinal. Na semifinal, encarou o Estrela do Norte. Depois de vencer a ida por 1-0 fora de casa, tudo parecia encaminhado para voltar à elite. Porém, de novo, o Aracruz derrapou em casa, perdendo por 2-0 e ficando na segundona. Depois disso, o Aracruz nunca mais entrou em campo, estando licenciado até hoje. Passando agora pelo Centro-Oeste, um dos casos mais conhecidos e tristes, no Mato Grosso do Sul. Terceiro maior campeão do estado, o Centro Esportivo Nova Esperança, o CENI, é dono de 6 títulos, mas sumiu da noite para o dia. Vale mencionar que o clube era mantido pela Igreja da Unificação, liderada pelo sul-coreano Reverendo Moon. Após seu falecimento em 2012, o clube não conseguiu se sustentar por muito tempo. A última conquista veio em 2014, já com a crise consumindo a equipe. Na primeira fase, o CENI foi vice-líder de seu grupo, ficando só atrás do Costa Rica e avançando ao mata-mata. Nas quartas de final, classificação com autoridade para cima do Ubiratã, vencendo os 2 jogos e com agregado de 5-0. Na semifinal, despachou o Naviraense, também vencendo os 2 jogos, por 1-0 e 3-2. Na grande final, o CENI chegou a perder o jogo de ida por 2-1, diante do Águia Negra. Na volta, porém, venceu por 2-0 e faturou o título. No ano seguinte, em 2015, o CENI montou um time aos trancos e barrancos, sem dinheiro, e o resultado só poderia dar em rebaixamento, com apenas uma vitória em 10 jogos e a lanterna do grupo. Depois disso, o clube se licenciou do futebol e acabou extinto anos depois. Chegando ao Mato Grosso, é a vez do Vila Aurora, de Rondonópolis. O Tigre foi ao topo do estado há exatos 20 anos, em 2005, e sumiu há bastante tempo. Naquele ano, a campanha se iniciou em um grupo de 5 equipes. Anotando a vice-liderança, o Tigre avançou junto com União Rondonópolis e Grêmio Jaciara. Na segunda fase, os classificados se juntaram em um turno único, 9 equipes em pontos corridos. O Vila Aurora ficou em terceiro lugar, dando mais um passo adiante. A terceira fase foi um mata-mata, e após empate na ida, o Vila se classificou com 3-0, para cima do Luverdense. Na semifinal, a disputa foi em um grupo de 4 equipes. O Tigre liderou sua chave e partiu para a decisão, contra o Operário Futebol Clube.
Na grande final, empate por 2-2 na ida, e na volta o 3-1 rendeu o título inédito ao Vila Aurora. Em 2013, 8 anos depois, o Vila Aurora entrou em campo pela última vez. Fazendo péssima campanha, a equipe terminou o estadual na lanterna e rebaixada. Nos tribunais, o clube conseguiu se manter na elite, mas em 2014 desistiu de jogar por problemas financeiros. Desde então, o Vila Aurora está licenciado. Recentemente, surgiram notícias de que o Vila Aurora estaria voltando ao futebol, mas até o momento, nada de retorno. Agora é a vez do Nordeste, e começamos no Piauí, com a Sociedade Esportiva Tiradentes. Dono de 5 títulos no estado, o clube não vê um troféu há bastante tempo. A última conquista ocorreu em 1990. No primeiro turno, o Tiradentes foi vice-líder de seu grupo, avançando à semifinal, junto com o Alto Esporte. Na semifinal, 2 jogos e classificação difícil, diante do 4 de julho. Após derrota na ida por 1-0, o Tiradentes devolveu um 2-0 na volta. Na decisão do turno, reencontrou o Alto Esporte. Com empate na ida e triunfo na volta, o Tiradentes venceu o primeiro turno e se garantiu na final. Antes havia o segundo turno, com os times de um grupo jogando contra o outro grupo. O Tiradentes novamente avançou como vice-líder, rumo à semifinal. As semifinais, mais uma vez, foram contra o 4 de julho, e com uma vitória magra na volta, o Tigre avançou à final. Decidido o retorno, o Tiradentes poderia garantir o título, mas derrapou e perdeu o jogo de volta para o Caiçara. Com isso, houve necessidade de mais 2 jogos, na final para valer. Dessa vez, o Tiradentes deu o troco no Caiçara, empatando por 0-0 na ida e vencendo no segundo por 1-0. Estava selado o pentacampeonato do Tiradentes. Decaindo com o tempo, o Tiradentes se despediu da elite do Piauí em 2021. Acabando na vice-lanterna com 15 pontos, o Tigre foi rebaixado para a segunda divisão. Por pouco, quem não caiu em seu lugar foi o River, maior campeão do estado. A última competição do Tiradentes foi em 2022, quando jogou a segundona piauiense. Na primeira fase, o clube avançou como terceiro colocado para a semifinal, apesar da má campanha. Na semifinal, não deu nem para o cheiro. Nos 2 jogos, o Tiradentes foi derrotado pelo Comercial de Campo Maior, incluindo um 4-1 na volta. Depois disso, a equipe se licenciou do futebol e não voltou à ativa até o momento. Viajando para Sergipe, um dos vários casos de clubes itinerantes do Brasil, o Olímpico Pirambu. Clube de longa história, o Olímpico se fixou na cidade de Pirambu durante os anos 2000 e logo colheu frutos. Em 2006, o clube chegou ao topo do estado, faturando o campeonato sergipano. Em fase única e pontos corridos, o Olímpico foi líder com 38 pontos, 2 a mais do que Confiança e Sergipe. Com uma rodada de antecipação, o Pirambu era campeão. 2 anos depois, o formato era o mesmo, mas a história mudou totalmente. Abandonado pela prefeitura de Pirambu, o Olímpico fez péssima campanha e, com míseros 13 pontos, foi rebaixado na vice-lanterna. Depois disso, o clube se licenciou e nunca mais voltou ao futebol. Voando pela região norte, vamos aos 2 casos finais de hoje, começando pelo Acre, com o Juventus. 14 vezes campeão estadual, o Juventus venceu o acreano pela última vez há 16 anos. Em 2009, o clube iniciou o estadual no grupo B, pelo primeiro turno. Invicto, foi líder da chave e avançou à semifinal. Nas semis, vitória magra, porém suficiente para despachar o Atlético Acreano. Na decisão do turno, o Juventus bateu o Rio Branco nos pênaltis, levando a taça e uma vaga na final. Antes, o segundo turno, contra os adversários do outro grupo. Apesar de perder um jogo, o Juventus foi líder novamente, partindo para a semifinal. Na semi, revanche contra o Atlético Acreano. Em um jogo maluco, o roteiro foi o mesmo, 5-4 e vaga na decisão do retorno. Pela frente, o Nauas, de Cruzeiro do Sul. Após empate na bola rolando, o Juventus resolveu nos pênaltis, eliminando a final e garantindo o título. 4 anos depois, em 2013, o Juventus entrou em campo pela última vez. Em crise, fez campanha discreta, acabando apenas na 5ª colocação e não avançando ao mata-mata. Depois disso, o Juventus se afastou do futebol. Para fechar o vídeo, o futebol do Amapá, onde temos o São José de Macapá. Ex-campeão amapaense, o clube também levantou sua última taça em 2009. Para variar, o campeonato daquele ano foi dividido em turnos, mas com uma pequena mudança. Vice-líder de seu grupo, o São José não só avançou à semifinal do turno, como garantiu vaga no retorno. O Oratório, terceiro colocado, também seguiu, enquanto o Trem e Independente se despediram do estadual. Na semifinal do turno, o São José acabou eliminado pelo Santana, após empate por 0-0 e derrota nos pênaltis. No segundo turno, 2 triangulares e jogos contra os times da outra chave.
Dessa vez saindo como líder, o São José passou a mais uma semifinal. Na semi, o clube despachou o Mazagão e foi à decisão, vencendo por 3-1. Na final, vitória de 1-0 para cima do São Paulo. Campeão do segundo turno, o São José foi para a decisão do campeonato. Em jogo único, na decisão, a vitória categórica para cima do Santana levou o São José ao 6º caneco do Amapaense. 6 anos depois, em 2015, o São José se despediu do futebol. Em um estadual com 9 participantes, o clube foi apenas 7º colocado e desde então nunca mais entrou em campo. E recentemente a federação desfiliou o São José por inatividade. E vale um adendo, ainda temos material para uma terceira parte, em alguns estaduais pelo país. Porém, ela só vai acontecer se vocês quiserem, deixando muitos likes nesse vídeo. Conto com cada um que assistiu. Antes de encerrar, os apoios financeiros do canal. Pelo botão Valeu Demais, você pode dar uma força extra ao meu trabalho, com o valor que desejar e com um único depósito. Também há o clube de membros, a partir de R$ 2,99 por mês e com seu nome aparecendo no final de cada vídeo. O vídeo de hoje fica por aqui. Lembrava de algum desses campeões sumidos do mapa? Deixe nos comentários e não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e de hypar o vídeo aqui no YouTube. Caso tenha sugestões de temas, deposite também nos comentários. Reforço o convite para assinar o clube de membros ou para contribuir financeiramente pelo botão Valeu Demais. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.